Boa noite a todos. Muito bom estarmos reunidos aqui nessa sexta-feira, mais uma vez. Vamos começar levando nossos pensamentos. E a nossa irmãzinha Néia já vai fazer a leitura de ambientação. Por favor, Néia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Do livro Pão Nosso, Chico Xavier, sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perseveridade que se manifesta no caminho das nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, em vez de nos conduzir às tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras, dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo e a nossa pátria de origem? Encomenda-nos a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Há muito por fazer, realmente. Já uma mensagem muito boa para a nossa reflexão. Dona Clélia, por favor, a mensagem da irmãzinha Sheila. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Hoje é dia 13 e a mensagem de Sheila é mais adiante. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje, talvez haja sombra. Amanhã, porém, a luz voltará. Agora, é possível que a tempestade ocorra, depois, porém, a bonança retornará. Por ora, é provável que a dor te visite mais além, todavia, a paz te sustentará. Neste momento, é possível que a enfermidade te faça companhia. Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te de que és um espírito imortal e que a saúde é o teu estado natural. Tudo mais que se te apresente com ameaças perturbadoras terá caráter transitório, porque é da lei de Deus que todas as criaturas se libertem do ego e cresçam para a consciência cósmica plenas de paz. Meus irmãos, rapidinho, nós lemos aqui 2 vezes, aparece nesse texto a palavra lei, não é? E hoje, então, nós lembramos agora que hoje é dia 13 de maio, não é? Então, nós somos regidos por leis, leis naturais e leis civis. E hoje é dia da abolição daquela lei áurea,
que fez a abolição dos escravos, né? Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus, muito bem colocado, dona Clélia. Realmente um dia muito importante, Nossa Senhora de Fátima também, Uhum. dia de para muita reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Bem-vindos à casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui, onde encontramos todo o necessário para a nossa caminhada. A paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz, norteando a nossa caminhada rumo ao progresso espiritual. E nessa noite, Pai, ampara-nos, fortaleça-nos, para que possamos, nesse tempo que aqui vamos passar, irmanados, muito envolvidos em nossos pensamentos, aproveitar bastante o que essa doutrina nos traz, nos fortalecendo, para que possamos levar também aos nossos irmãos o conhecimento, tudo que eles necessitam, a força, a fé, a esperança. E ao finalzinho desse trabalho, tenhamos a certeza que somos dignos de participar da tua seara. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como iniciada a reunião da noite de hoje, ouvindo um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículo de 41 a 44, e São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Nossa reflexão, esse trecho do Evangelho. Agora vamos ouvir o nosso irmão Adilson, que vai fazer para nós o estudo dessa noite. Por favor, Adilson. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas antes de entrar nesse assunto, nós precisamos conversar um pouquinho sobre uma coisa chamada, no plano espiritual, de planejamento reencarnatório. É uma reunião que é feita com os nossos mentores e os espíritos encarregados de promover as particularidades na nossa reencarnação. Aí alguém vai dizer assim, não, esse planejamento é o nosso destino. Não, esse planejamento são sugestões que os nossos amigos espirituais mais esclarecidos organizam para que nós possamos ter sucesso na nossa encarnação. Se eu quiser mudar, depois de reencarnar, mudar alguma coisa, sim, você pode mudar, mas você tem de analisar se aquilo é conveniente ou não. Agora, o que eles sugerem normalmente? Vamos supor que eu estivesse lá e fosse reencarnar. O que eles iriam me dizer? Adilson, você precisa nascer
numa cidadezinha do interior, bem pequenininha. Mas não pode ser em São Paulo, uma cidade com mais recursos, não. Você tem de primeiro vivenciar uma cidade pequena, com uma comunidade bem simples e humilde, com valores morais muito bem estabilizados, porque você já em outras reencarnações falhou moralmente. Então você precisa vivenciar numa área, numa sociedade, onde possa sedimentar aqueles valores que você vai precisar na sua vida. E você, para ter um melhor sucesso, você deve casar com fulana, que está aqui ao lado, que também vai encarnar numa determinada posição, e vai ter uma profissão X, porque é essa profissão que vai te dar a sustentabilidade material e também outras oportunidades de progresso. Então, as coisas vêm todas ali delimitadas. Participa seu pai, sua mãe, os espíritos que vão vivenciar com você, irmãos, todos são organizados, tudo muito bem planejado para que você possa realmente vivenciar a sua experiência na Terra. Mas aí a gente vai observando as outras experiências que eles vão mostrando para nós. Então, nós temos 3 coisinhas logo de princípio. Nós teremos provas. As provas são experiências novas, onde você vai testar se aquilo que você já aprendeu no plano espiritual, você tem condições de executar. São coisas diferentes que você ainda não vivenciou, mas que vai vivenciar para melhor progredir. Você vai ter uma segunda parte, que é expiações. A expiação é o reencontro com experiências que já tivemos e não nos demos bem. Tudo aquilo que nós fizemos nas encarnações passadas, que erramos e não conseguimos executar, elas se retornarão no nosso caminho, a fim de que nós possamos consertar aqueles erros, adequar as medidas capazes de promover a harmonia e o equilíbrio naquelas missões. Vamos ter um terceiro elemento, que nós podemos chamar de missões. As missões são coisas novas, onde você irá praticar atividades de auxílio a outras pessoas. Porque nós, quando reencarnamos, não reencarnamos somente para nos ajudar. Nós reencarnamos para também aprender a ajudar os outros. Mas uma missão simples? Não, eu quero uma missão importante. Eu quero ser médico e descobrir a cura do câncer. Para que tanto se você ainda não tem a capacidade de exercer esse tipo de pesquisa? Então, você vai ser pai, você vai ser professor e outra profissão onde você possa ajudar. Porque as missões, muita gente acha que missão é aquilo que é muito importante. Não. Qualquer atividade que nós façamos aqui em benefício de uma comunidade, de uma pessoa ou da sociedade, é uma missão para todos nós. Não importa o que seja essa missão. E vamos ter também algumas dificuldades, porque nós vamos interagir com outras pessoas, com outros espíritos. Então, nós vamos interagir com aquelas pessoas que nós temos afinidade. São aquela simpatia que nós temos por alguém que vai agir em volta de nós durante vários momentos da nossa vida. Nós vamos também nos reencontrar essas pessoas como parentes, amigos e colegas de trabalho. E vamos também encontrar aquelas pessoas que nós não temos, assim, um bom relacionamento com elas. E elas podem estar dentro da nossa casa, como irmãos, com outros parentes, pode estar no trabalho, como um chefe, como um colega de trabalho. E vamos também nos reencontrar com aquelas almas afins, onde nós amamos, gostamos, temos grande interesse
e harmonia com essas almas, que também reencarnarão conosco. Agora, todas essas atividades, muitas vezes a gente diz assim, ninguém deve nada a ninguém. Não é? Nós devemos o amparo. Quando nós nascemos, nós precisamos de ajuda. Nós não viemos assim ao mundo, né, sozinhos. Nós precisamos da ajuda desses amigos, desses parentes, todos que circundam a nossa órbita, a fim de nós possamos evoluir. Porque a evolução nossa, ninguém evolui sozinho. Nós precisamos uns dos outros para evoluir. Porque o que eu consigo entender da vida, muitas das vezes, é totalmente diferente do que o outro entende. E nós trocamos as nossas ideias e vamos nos ajudando a ter mais conhecimento, não só nos aspectos materiais, como também nos aspectos morais e espirituais. E assim nós vamos evoluindo. A cada encarnação, nós evoluímos um pouquinho. Não precisamos ter aquela agonia de eu vou fazer tudo, vou me martirizar, vou me impedir de utilizar determinados recursos que o planeta oferece para eu melhor evoluir. Não, não precisa isso. Basta você respeitar as normativas que vêm do plano espiritual. Isso é a parte introdutória para que nós possamos conversar sobre a misericórdia, né, e sobre o perdão. Porque se nós não sabemos o que estamos fazendo aqui na Terra, fica difícil a gente dizer, você precisa ter misericórdia, você precisa perdoar, porque o outro não vai entender. Então, nós pegamos aqui o Evangelho de Lucas. A mesma passagem tem no Evangelho de Marcos e de Mateus. Marcos e Mateus, narram igualzinho. Mas o Lucas narra um pouco diferente. Eu preferia do Lucas porque ela tem um material mais interessante para nós conversarmos. Jesus em Nazaré. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi à casa de oração. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou um lugar onde estava escrito assim. Eu faço uma observação aqui de um detalhe. E naquela época, tinha-se o hábito, quem lia a Torá, para ler, tinha de ler em hebraico. Eles falavam lá, na Palestina se falava o aramaico, o hebraico, o latim e o grego. Mas, dentro da sinagoga, ou do templo, a Torá tinha de ser lida em hebraico, em pé. E quando o leitor fosse explicar alguma coisa, igual ele disse aqui, Jesus sentou-se. Por quê? Quando o leitor senta, ele vai explicar alguma coisa, vai dar alguma lição. E todos também se sentam porque precisam prestar bastante atenção. Era a normativa deles. Então, Jesus leu o seguinte: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar a boa notícia aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade dos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, deu ao ajudante da casa de oração e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. E então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu a passagem das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com as suas palavras agradáveis que ele falava e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. Também vão dizer: faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que nos contaram que você fez em Cafarnaum. E continuou: eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Escutem,
Havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não mandou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, na região de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, que foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na casa de oração ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogarem dali para baixo. Mas ele passou por toda a multidão e foi embora. Essa passagem nos mostra, conforme no livro Boa Nova, que houve uma grande discussão entre os apóstolos e a população local. Muitos xingamentos, muitas discórdias, e a coisa quase chegou às agressões físicas, porque os moradores chamavam Jesus de filho de Satanás, e os apóstolos diziam que filho de Satanás era Moisés, que Jesus era muito melhor que Moisés, e Jesus ficou calado ali, observando, e nada falou. Quando ele viu que a coisa não parava, ele chamou todo mundo para ir embora e foi embora. E indo para outro local, Jesus estava lá quietinho, sentadinho lá, meditando às margens de Cafarnaum, do lago de Cafarnaum, distraído, olhando o pôr do sol, né? E os apóstolos chegaram a ele e disseram: Senhor, lá em Nazaré, todo mundo te ofendeu. E o Senhor ficou calado, não respondeu. Foi preciso que nós o defendêssemos. Aí Pedro ainda disse para ele: Senhor, te chamaram até filho de Beelzebul. Não é possível. O Senhor nada fez. Por que o silêncio? Né? O questionamento que qualquer um de nós faria se o nosso líder estivesse em uma situação dessa. Mas Jesus, quando eles pararam, Jesus começou a explicar para eles que a parte mais importante não é você provar para o outro que ele está errado ou que ele está certo, porque cada um tem a sua posição, a sua maneira de entender e pensar. Então, você tem de respeitar as ideias do outro e tratá-lo com harmonia e equilíbrio. Porque não adianta você ficar discutindo e chegar até a agressão física, porque não vai chegar a conclusão alguma. Hoje, nós, por exemplo, comparando ao que nós vivemos hoje, você vai ao Maracanã e vê um jogo de futebol. Quando sai de lá, a discussão que dá é o futebol, onde todos foram para se distrair, mas sai de lá nervosos, extremamente agressivos. Quem ganhou sai quebrando tudo, e quem perdeu também sai quebrando tudo. E a gente fica observando que o tempo passou e nós não conseguimos entender a realidade da vida no planeta Terra. Aquilo que nós fazíamos quando vivíamos só como instinto é o que nós conseguimos fazer hoje. Existe um livro judaico chamado As Guerras Judaicas, são quase 2.000 páginas, que você vê que o povo judaico, naquela época, que todos descendentes de Jacó, 12 tribos oriundas da mesma família, brigavam entre si como se fossem 12 inimigos. E brigavam entre si e com os vizinhos. E nós continuamos hoje, apesar do progresso científico e tecnológico, nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós torturamos, nós matamos, jogando bomba na casa dos outros, xingamos, não respeitamos as normativas. O que nós aprendemos ao longo desses anos? Aí alguém diz assim: mas é difícil você chegar aqui na Terra e cumprir tudo aquilo que foi planejado na sua reencarnação. Sim, é difícil, mas não é impossível.
com um pouquinho de boa vontade e esforço, nós podemos começar a consertar aquilo que nós podemos, esteja ao nosso alcance. Como? Não participando das brigas, das querelas, procurando vivenciar a nossa jornada com mais entusiasmo pelo bem, buscando praticar mais o bem, a fim de que nós consigamos entender duas coisas importantíssimas na nossa vida: amar e perdoar. São dois verbinhos extremamente importantes. Sem eles, nós não vamos a lugar algum. Aí alguém diz assim, mas o que é realmente perdoar? Eles definem o perdão como nova oportunidade para que o infrator se recupere. Aí alguém te ofende e um colega diz para você, esquece. Não adianta dizer que para você esquecer, porque você não vai esquecer. Porque uma ofensa, quando vem, principalmente uma ofensa mais grave, uma traição de um amigo, de um parente, de um afeto, mexe nas emoções. As emoções é que comandam a nossa jornada. Nós temos aqui no cérebro uma área que é conhecida como circuito de Papez. É uma região que as coisas boas, quando atingem o nosso organismo, vai para esse circuito e dá alegria. Sai serotonina, dopamina, ocitocina. Então, você fica alegre, fica feliz. Mas, quando vem uma ofensa, também é registrado. Então, o que sai no nosso organismo? Adrenalina, excesso de glicose. Por quê? A adrenalina vai acelerar a circulação, dar mais energia para você se movimentar ou agir, pensar mais rápido, com mais rapidez. E precisa de mais glicose para produzir mais energia. Então, você fica com o organismo cheio de substâncias químicas nocivas ao seu corpo. Nós, quando nascemos, nós chegamos aqui, que o nosso perispírito já traz umas mazelas gravadas nele. Então, essas mazelas que estão no nosso perispírito, quando nós reencarnamos, na hora da formação embrionária, a genética do perispírito, porque o perispírito também tem a sua genética, ela está deficitária naquela região. Ela não vai moldar aquele órgão ou aquelas células de acordo com, como se estivesse tudo novo. Não, vai sair com deficiência. Você pode sair com a deficiência na formação renal, cardiológica, mental, ou sai com problemas de movimento, vai agir em algum lugar. Por isso que cada um de nós tem uma área mais sensível que o outro. Por exemplo, tem pessoas que já vêm, não pode comer nada com pimenta, com determinado tipo de tempero, porque ataca o estômago. A área estomacal é deficitária. Então, ele tem que seguir uma determinada dieta. O outro já é o fígado, o outro o coração. Então, todos nós já temos deficiências nessas áreas. Então, nós precisamos harmonizar tudo isso. Porque quando nós pensamos ou agindo mal, nós vamos sofrer as consequências. Quando nós somos ofendidos e precisamos perdoar, realmente precisamos perdoar, mas não esquecer. Por quê? Freud já dizia que o período de luto, 30 dias para você se recuperar do luto. Por quê? O luto, quando você perde alguém, você está... Aquela energia daquela companhia, o amor que aquele ser te dava, não está mais presente. Então, todo o seu ser vai sentir a falta dessa companhia. Então, você primeiro tem de se acostumar com a ausência e, aos poucos, ir analisando que a pessoa que foi, mas, principalmente para nós espíritos, o corpo foi deteriorado, mas o espírito continua vivo, está do outro lado e continua nos amando. E como nós já amávamos essa pessoa, você tem de controlar essa situação de maneira que aceitar esse afastamento temporário. Quando você é ofendido,
você, primeira coisa que você tem, raiva. A raiva produz vários elementos nocivos no nosso corpo. E você vai logo de cara falar, eu perdoo? Não vai. Se alguém chegar para você, olha, fulano te ofendeu, mas perdoa, rapaz, esquece isso. Você, às vezes, vai dizer assim, chama ele lá, eu perdoo ele. Dá a mão a ele e diz, eu te perdoo. Aí o camarada sai e você, tomara que o carro te atropele. Você perdoou? Não. Ó, fulano, ele te ofendeu aquele dia, né? Caiu da escada e quebrou a perna. Ah, Deus fez justiça. Não, Deus não fez justiça. Porque quando alguém te ofende, tem um detalhe interessante. Quando alguém te ofende, você diz assim, fulano me ofendeu, ele está me devendo alguma coisa. Ele só vai te dever alguma coisa, você cria um elo com ele. Mas se você se analisar, te eliminar, não ficar na negação, que a negação vai atrapalhar, né? Ninguém me ofendeu, ninguém me ofendeu. Aí todo dia de manhã você repete 5 vezes, ninguém me ofendeu. De noite você repete. Isso aí, negação. Isso aí não vai... Você tem de entender a ofensa e não dar tanto valor, não ficar com ressentimento. Porque quando você fica com ressentimento, você está dizendo, mostrando para as outras pessoas que aquele item, aquela ofensa, tem muito valor para você. E isso te prejudica. Você tem que ter um tempo para fazer as avaliações e chegar ao momento da aceitação. Aí sim, você está preparado para perdoar. Pode levar 1 mês, 1 ano, 2 anos, mas você tem que chegar ao momento de aceitar aquilo como se fosse um irmão teu de jornada, ainda intransigente e não entende bem da vida. Você que se julga melhor entendido nas questões de relacionamento social, é você que tem de perdoar. Porque quando você perdoa, a algema que foi criada com a ofensa é desfeita. Ah, mas aí eu vou perdoar, ele vai sair todo bonitinho, fazendo tudo. Não. Quando alguém ofende o outro, ele não está ofendendo o outro, ele está violando a lei. O compromisso dele, a partir do momento que o ofendido perdoou, o compromisso dele, ele não vai ficar livre. Ele tem um compromisso com a lei, porque a lei de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele violou a lei. E a lei diz, os amigos espirituais estão sempre dizendo, onde houver devedor, aí terá um cobrador. Vamos supor uma situação. Você vai um espírito está te obsediando. Aí você vai lá, olha, tira esse espírito daqui como se fosse um invasor na sua casa, que você chama a polícia chega, algema o cara, leva, pronto, tirou. Não, não é assim. Você tem de harmonizar a sua ligação com esse irmãozinho para evitar, porque se a questão é necessário perdão, você vai ter de perdoar, porque aquele pode sair, mas outro pode estar conveniado de vir para você. Então, nós temos de entender que o ressentimento produz uma coisa chamada mágoa. E a mágoa é terrível, porque ela vai minando a infraestrutura celular, vai trazendo as doenças, vai atrapalhando toda a nossa vida, e nós, à medida que você rememora, às vezes tem gente que fica, mas eu tenho de me vingar, ele me magoou. Às vezes perde até noite de sono pensando como eu vou me vingar. Vai acontecer o quê? Vai acabar morrendo mais cedo do que esperava. Quantos problemas tem cardíacos? Que a emoção, dependendo da emoção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quantas pessoas morrem, o camarada está lá tranquilo. Olha, qual o número que você jogou na loteria? Esse aqui, ó. Rapaz, deu tudo isso, olha aqui no jornal. O cara tem um ataque cardíaco e morre. Então, a emoção pode te fazer bem, como também pode te fazer mal. Então, o que você tem que fazer? Você precisa aprender a viver. Você já reencarnou com uma programação adequada, né? Desde o princípio,
para que você se acostume com a jornada aqui, para poder melhor entender a vida e vivenciar a sua jornada aqui e progredir. Não é ficar remoendo as mágoas, porque o objetivo do perdão é trazer alívio e solução à pessoa que está se sentindo com raiva, ressentimento ou mágoa, que foi ofendida. Se você não entender essa situação, você vai continuar perdido. E o Espiritismo, nós espíritas, lemos constantemente vários livros e vemos os exemplos e não entendemos. Você, olha só, no livro Há 2000 anos, o Públio Lentulus, que hoje é o Emmanuel, né? O que aconteceu com ele? Ele foi para a Palestina com a Lívia, que é a esposa dele, com a filha, Flávia, e com um garoto de 2 anos, Marcos. Quando estava atravessando o deserto, um jovem lá de 16 a 18 anos jogou uma pedra e acertou o rosto da Lívia. Machucou um pouquinho. Os soldados viram, correram lá, prenderam o rapaz. Senhor, o que fazemos? Senador, o que fazemos? Dão ali umas bastonadas e prendam e botam a galera. Fizeram, levaram para o presídio. No dia seguinte, o André de Ouro foi lá pedir a ele misericórdia, perdão. Ajoelhou nos pés dele e pediu misericórdia e perdão. Que aquele era o único filho que ele tinha. Era o braço direito dele no trabalho. Era grande, mas era infantil. Ele era pai, podia entender melhor isso. Ele falou, você é que não soube educar o seu filho. É melhor ele ficar preso e ir para a galera para aprender a viver e você aprender a ensinar. Mais ou menos essa a linguagem dele. O André levantou-se, olhou bem nos olhos dele e disse, hoje eu vim aqui de joelhos te pedir perdão para o meu filho. Mas você ganhou um inimigo terrível. Eu não vou esquecer de você. E eu vou me vingar. O que aconteceu? Alguns dias depois, ele sequestrou o filho do Marcos. E nunca mais o Públio conseguiu ver o filho. Só foi ver o filho quando houve a Revolução Judaica, no ano 70, que o exército romano começou a invadir Jerusalém, e o próprio Públio foi sequestrado pelo André, foi levado lá para dentro do templo, né, numa área, ficou amarrado lá, e o André disse para ele, você está me reconhecendo? Olhe bem para mim. Ele olhou, sim, eu estou reconhecendo, eu sou André de Ouro, aquele que se ajoelhou, que te pediu perdão, misericórdia para com o filho, e você não teve. Agora você vai aprender. Os companheiros dele, mata ele. Ele falou, não vou matá-lo. Eu quero que ele viva sem enxergar nada mais na vida. Pegou um ferro em brasa, deu na mão de um jovem, falou, cega ele. E aquele jovem era o filho do Públio. E o jovem, muito a contragosto, porque ele sentiu alguma energia vinda do Públio, né? E o pobre Emmanuel reconheceu também que aquele formato corporal era romano, não era judaico. Mas não teve tempo de falar nada, porque o rapaz encostou ferro e brasa nos olhos e ele ficou cego. Nisso, as tropas do general Tito entraram no local, mataram o jovem, porque viram ele com ferro e brasa, mataram ele. E o André foi preso. Eles só foram fazer um intercâmbio mais íntimo de amor e perdão muito próximo da morte. Então, vocês vejam que, se ele tivesse misericórdia, tivesse perdoado aquele tanto, que foi uma coisa insignificante, não feriu tanto o rosto da Lívia. A própria Lívia ficou chocada com a agressividade do marido em mandar bater tanto no garoto, porque antes de ser preso, ele apanhou muito lá no deserto. Mas nem a Lívia ele atendeu. Agora, se ele tivesse perdoado, as coisas não teriam sido bem diferentes? Ele não teria tido uma vida com mais felicidade, com mais harmonia? Teria, porque a vida dele acabou quando sequestraram o filho.
Então, nós estamos aqui no planeta Terra. Ah, mas aqui é um planeta de provas e expiações, a gente tem que sofrer mesmo. Não, não tem que sofrer, não. Aqui nós temos uma mistura danada de espíritos de várias evoluções. Quando eu digo evolução, é assim, de 1 a 10, nós estamos em 2, no máximo 3. Porque nós ainda somos muito selvagens. Basta você ver se você é selvagem quando te acontece uma coisa ruim. Aconteceu alguma coisa errada, você se transforma em bonzinho e bonito a agressivo. Então, nós ainda somos selvagens. Ainda não estamos conseguindo entender o que estamos fazendo aqui. E, certamente, a dor e o sofrimento vai caminhar conosco enquanto isso não se modificar. Ah, nós estamos na fase de regeneração. O planeta está, nós não. Nós não modificamos nada. Nós continuamos fazendo guerra, matando, torturando. Agora, o momento chegou. Tudo de ruim vai aparecer. Não estou fazendo profecia, mas a gente vai analisando as coisas, você vê, está surgindo problemas para tudo quanto é canto. É tipo daquele negócio, olha, vou arrumar o meu armário. Aí você tira tudo e vai jogando. É o que está acontecendo. É justamente agora que nós temos de nos preparar para a mudança. Vai mudar? Vai. Então, deixa eu cuidar do meu ninho, porque senão eu vou perder o meu ninho e vou passar a dormir no puleiro, lá no galho da árvore. Não vou ter mais o meu ninho. Então, isso que nós precisamos entender. E a doutrina espírita pode nos ajudar muito a entender o que nós estamos realmente fazendo aqui. Eu agradeço a paciência de vocês que estiveram comigo. Desejo muita paz e muita harmonia para todos vocês. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Nós é que agradecemos, Adilson, o seu estudo muito bom, muito oportuno. Realmente, esse momento que nós estamos vivendo, onde estamos reativos demais. Qualquer coisa é aquela reação. E você falou realmente que nós temos que aprender, na ofensa, tentar pelo menos, evitar o revide. E Chico Xavier dizia um troço muito, né, que a gente deve até manter isso, que ele dizia assim: eu fico muito triste quando me ofendem, mas eu ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor. Então, que a gente mantenha isso, né, já aproveitando o dia da libertação, e já comecemos a nos libertar desses, né, já que estamos entrando na regeneração. E uma outra coisa que você falou logo no começo do seu estudo, do planejamento perfeito da espiritualidade, né? Então você vê que ele pega e você vai reencarnar no interior de Minas, e tanto é verdade que foi isso mesmo. Você hoje está aqui, numa sexta-feira à noite, fazendo esse estudo conosco. Perfeito o planejamento, né, Adilson? Não é? Me colocaram na cidade lá do interior, pequenininha. E hoje está aqui nos trazendo esse presente. Obrigado, Adilson. Muito obrigado mesmo. Vamos manter os nossos pensamentos elevados, com muita fé, envolvidos por tudo isso que recebemos hoje, esse presente, nessa tanta informação para a nossa reflexão. E já procurando nos melhorarmos, né? Agora sim, elevando os nossos pensamentos, para levarmos a todos aqueles tão necessitados de tudo, do material, do espiritual, que de nossas mentes e corações emane todo aquele amor, já mentalizando aqueles locais que nós podemos ir, para que chegue a todos aqueles irmãos o amparo, a palavra, o apoio e o material, o alimento. As famílias tão necessitadas nesse momento, que nós sabemos, Jesus, que os exércitos já estão na rua e eles serão atendidos, com certeza. Todos os teus filhos são atendidos, teus irmãos. E que essa noite seja essa noite de amor, de entendimento,
Jesus, governador desse planeta. Jesus, toca aos homens da terra, Jesus. Nesse momento de tanta turbulência, Jesus, que sejamos tocados pelo amor, pelo entendimento, enxergar no outro um irmão, não um inimigo. Nossos irmãos que estão em guerra, se acalmem, se tranquilizem e tenhamos, de repente, a ordem do cessar-fogo, para que haja o progresso, para que realmente se faça essa regeneração. Intui os dirigentes da Terra para que se acalmem, se unam, tomem as melhores decisões. Que nossos cientistas, laboratórios tenham logo, logo todos esses remédios, vacinas disponíveis, confiáveis e eficazes para imunizar, exterminar essas enfermidades e retornarmos às nossas atividades. Ismael, governador do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse Brasil que realmente vem se mostrando cada vez mais o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Toca esse povo. Sabemos da luta na espiritualidade, mas sabemos que o bem vai triunfar. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapô Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutor H. Toca todos os irmãos enfermos. Onde eles estiverem, sejam tocados e se recuperem. Irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mãe Maria, cobre com teu manto de amor os nossos irmãos em situação de rua, que nesse momento as dificuldades se agravaram mais ainda. Toca todos, protege das doenças, da violência, da nossa incompreensão. Toca todos. Jesus, nas noites frias, aqueça-os. Sacia a fome e a sede de todos. Toca todos, toca. Mentalizemos nossos lares, cômodo a cômodo. Sejam higienizados. Sejam retirados todos os miasmas, transformando o nosso lar num lar de paz, de amor, de entendimento e de união. Te pedimos, finalmente, pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Intui seus dirigentes, médiuns, trabalhadores, para que fortaleçam essa casa. E ela cada vez mais fortalecida, em breve com todas as suas portas abertas, para nos receber nos nossos momentos de aflição. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que assim seja. Graças a Deus. Márcia, por favor, a prece por nossos irmãos que já se encontram na verdadeira vida. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai de misericórdia, de amor, de bondade. Lança teu olhar de misericórdia sobre todos esses irmãos que passaram para o plano espiritual, para a pátria espiritual. Aqueles irmãos que estão em nossos corações e pensamentos, possamos pensar neles com a saudade, com o carinho, mas sem sofrimento, sem dor, sem mágoa, sem ressentimento. Que sejamos, Senhor, aqueles que vão apenas pensar com amor, enviar vibrações amorosas a todos aqueles que passam neste momento para esta pátria espiritual. Nós pedimos, Senhor,
e sabemos que esses abnegados amigos espirituais, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, estão neste momento amparando, acolhendo todos os nossos irmãos que estão desencarnando agora. Então, queridos, que eles possam receber esse amparo, receber o estudo, receber as orientações e que fiquem em paz, com o nosso carinho, com o nosso amor. Que a paz de Jesus esteja com todos eles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Adilson, por favor, a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido amigo, nós primeiro queremos te agradecer por toda essa paz, todo esse amor que nos foram doados na noite de hoje, pelas energias recuperadoras do nosso sistema físico, pela paz diretamente relacionada à nossa formação moral, pelas oportunidades de aprendizagem e pela vida espírita que recebemos através das suas palavras e do vosso Evangelho. Muito obrigado por tudo, pela família, pelo lar, pelo abrigo, por todas essas oportunidades que são dadas a todos nós e que, infelizmente, ainda não temos a ideia de como aproveitar a todos. Paciência conosco, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. E nós te agradecemos por tudo, Pai. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como encerrado a reunião da noite de hoje, suplicando ao nosso Pai que possamos interiorizar todo esse ensinamento trazido e auxiliar, sim, a todos aqueles que tivermos contato e levar tudo isso de bom que essa doutrina nos traz. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Márcia, os recadinhos, por favor. Então, boa noite a todos. Eu peço apenas um minuto de atenção, só para dizer a vocês que uma nova sessão pública presencial será aberta no dia 18 de maio, quarta-feira que vem, às 9h da manhã. Então, essa também será transmitida ao vivo pelo YouTube da congregação, pelo Facebook. A congregação ela reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça-feira, às 9h, às 8h, quinta-feira, às 8h, sexta-feira, às 17h e domingo, às 15h30. Todas elas são transmitidas ao vivo, à exceção da de quinta-feira à noite, porque nós já temos a sessão do Francisquinho transmitida virtualmente, né? Inscrevam-se nas sessões noturnas e na sessão de sexta lá pelo site. As demais sessões não precisam de inscrição, tá? O atendimento fraterno retornou também de forma presencial, acompanhando os horários das sessões públicas. Nós convidamos os irmãos a se tornarem sócios da congregação, ajudando a todos, principalmente lá os vovozinhos no Lar de Francisco, né? Com a manutenção. A gente também convida os irmãos a visitarem o site da congregação, conhecerem tudo que a gente está fazendo, tanto presencial quanto virtual, né? E aproveitar para se inscrever no canal do YouTube da congregação e aproveitar também e se inscrever em alguns dos estudos que são realizados virtualmente. Nós estamos precisando aos médiuns, tá? De médiuns voluntários para fazer parte da equipe do atendimento ao enfermo, tá? Não é atendimento fraterno, não é
é o atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988999931. Também nós retomamos os enxovais de bebê, agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calcinha de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e comprido. Podem entregar as doações na congregação. Cestas básicas na nossa campanha permanente, nós entregamos para os nossos assistidos, para as famílias também que são atendidas pela evangelização, podem fazer doações ou nas contas da congregação, ou então levando o alimento não perecível até a congregação. Tá? Aproveitar, inclusive, quando for assistir à sessão pública. E para o Lar de Francisco também é uma campanha permanente. Os vovozinhos estão precisando de gaze, de algodão, de atadura, de pomada, Dersane, né? Das fraldas geriátricas, super importantes, de luvas de procedimento, de roupa íntima, e também estão precisando de terapeuta ocupacional. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite.